Bom dia, queridos, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Júnior, sou professor de História de vocês e eu vou tentar gravar uma série de vídeos para a gente se aproximar um pouco mais, para me trazer um pouco mais do conteúdo para vocês, né? Porque, de certa forma, colocar dessas perguntas aí no pet é uma coisa assim, sabe? Eu acho muito jogado, então eu acho que a gente podia bater um papo sobre isso e eu podia responder essas questões com vocês, e a gente debatendo a respeito das matérias. Então eu vou estar sempre fazendo um debate a respeito das questões, te falando as respostas das questões, né, para ajudar vocês, a gente discutindo esses assuntos. E vou sempre estar postando no YouTube, fácil de vocês assistirem. Sempre vai estar postado também lá o link do YouTube lá no Google Classroom. Então, eu acho que fica mais fácil assim para vocês, tá? Para não ter a matéria jogada. Bacana? No segundo ano, esses pets eles começam falando a respeito da escravidão, né? Do tráfico negreiro, de como que os negros vieram da África, dessa condição subhumana, né? E mais do que isso, abordando dois temas que eu não sei se vocês perceberam quem fez o PET, quem não fez ainda, eles abordam dois temas. A questão do negro ser tratado como mercadoria, né? O escravo negro, ele era uma mercadoria muito valiosa. Olha que coisa horrorosa, a pessoa humana era uma mercadoria, mas era muito valiosa. Muito valiosa para os traficantes, muito valiosa para os senhores, os donos das fazendas, e muito valiosa para a coroa portuguesa, para o rei de Portugal. Porque todos lucravam muito dinheiro com esses escravos. Então fala sobre isso, sobre essa questão do escravo ser mercadoria e sobre a resistência desses escravos. Vocês não imaginam que uma pessoa vai ser tratada como escrava, vai ser tirada da sua terra lá na África para vir para o Brasil trabalhar preso e não vai resistir, vai ter resistência. Lógico, esses escravos vão resistir a isso. Lógico, o negro era uma pessoa livre. Não significava que ele era escravo na África, ele era livre na África. E a partir do momento que ele era livre na África, ele era um ser livre, por que ele ia aceitar ser submetido à escravidão aqui? Não faz a menor lógica, ok? Então, houve a resistência justa e necessária dos escravos aqui no Brasil, ok? Então, esse ponto principal do PET do segundo ano. Bacana? Muito bem. Eu já vou começar aqui nesse vídeo respondendo as primeiras perguntas. Bacana? Então nós vamos lá para as primeiras perguntas. A primeira pergunta mostra um mapa, pede para observar o mapa e fala assim a primeira pergunta. O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas da África na América Latina. Milhões de africanos foram arrancados do seu continente, o que acarretou uma desorganização dessas sociedades, de suas tradições e de seus laços familiares. A partir da análise do mapa, podemos observar que chegaram no Brasil pessoas de diversas regiões da África, dentre as quais podemos destacar os grupos, e aí vem as alternativas, né? São 5 alternativas. E a gente pegando, a hora que a gente analisa o mapa deixa claro aí pra gente o quê? Que quem veio pro Brasil? Em grande quantidade, as etnias sudaneses e bantos. Os sudaneses e os bantos foram os maiores grupos que chegaram ao Brasil. E chegaram aonde? Está mostrando lá no mapa. Eles chegaram principalmente no Rio de Janeiro, em Salvador e em Recife. Com isso, a alternativa correta só pode ser uma, a letra D. Grupos de sudaneses e bantos que no Brasil se concentravam principalmente no Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Muito tranquilo, só observar um mapa para fazer a questão. Bacana, muito fácil, né? Vamos lá então para a questão número 2. A questão número 2 está falando da seguinte, tem o seguinte enunciado. Por aproximadamente 3 séculos, as relações de produção escravistas predominaram no Brasil, em especial nas áreas de plantation e de mineração. Sobre o sistema escravista, é correto afirmar que
Aí tem lá as alternativas. A. Impediu as negociações entre escravos e senhores? O sistema escravista impediu as negociações? Ao contrário, o sistema escravista ele não tinha negociação entre senhor e escravo. Né? O senhor era dono e o escravo obedecia. Letra B. Favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro? Parece óbvio. Né? O tráfico negreiro é uma máquina de fazer dinheiro. Então, a acumulação de capital foi enorme através do tráfico negreiro. Então, aí já está a resposta, a letra B. Tá? Aí vem lá a letra C. Possibilitou a cristianização dos escravos, fazendo desaparecer as culturas africanas? De maneira nenhuma, as culturas africanas estão aí, não desapareceram. Foi combatido por inúmeras revoltas escravas, como Malês e Contestado? Contestado não foi uma revolta escrava, foi uma revolta religiosa. Foi alimentado pelo fluxo contínuo de mão de obra africana até sua extinção em 1822. Não foi extinto em 1822, até 1850 a gente ainda tinha tráfico negreiro. Portanto, a resposta é a letra B. Favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro. Bacana? Vamos lá, então, para resposta da 3. A 3 são respostas abertas, mas mesmo assim eu vou responder junto com vocês. Ó. O Brasil, o escravizado no Brasil é geralmente apresentado como dócil, dominado por força e submetido ao senhor. Porém, muitos historiadores mostram da resistência dos escravizados aos senhores, o medo que os senhores sentiam diante dos quilombos. E aí vem a pergunta dos quilombos, insurreições, revoltas, atentados e fugas. Aí vem a pergunta. Descreva o que eram quilombos. Gente, quilombo era resistência. Quilombo eram os locais de refúgio dos escravos africanos e dos seus afrodescendentes em todo o território americano. Era um local para onde os negros escravos fugiam e criavam uma sociedade para viver escondidos, né? Um local de resistência, um local de refúgio, né? Eram grupamentos de pessoas que fugiam dessa condição de escravidão e criavam uma sociedade própria delas. Esse era o quilombo, né? Quilombo é sinônimo de resistência. Bem, muito tranquilo de responder, né? Letra B. Por que a metrópole portuguesa e os senhores combateram os quilombos, as revoltas, os atentados e as fugas dos escravos no período colonial brasileiro? Por que, gente? Porque o que eu falei com vocês no início desse vídeo. Os senhores tratavam os negros como propriedade. Os negros eram a sua propriedade. Era como se eles tivessem um carro. Se alguém pegasse seu carro, você ia sair. Você, o que fica? Fica revoltado, você quer seu carro de volta. É o mesmo sentimento. Eles tratavam o negro como coisa, era coisificada a pessoa. Então, de maneira nenhuma eles aceitavam a fuga desses negros. Era como se eles estivessem perdendo uma mercadoria. Ali estava investido dinheiro. Ali era uma forma, além de estar investido dinheiro, o negro era o braço de trabalho deles. Era quem fazia eles ganharem mais dinheiro atuando nas lavouras dele. Então, era como defender a sua mercadoria. Então, por isso que existia esse combate aos quilombos, né? Esse combate à fuga dos negros, porque os negros eram tratados, por mais maluco que isso possa imaginar, as pessoas negras eram tratadas como coisa, como mercadoria. Bacana? Eu vou acabar esse vídeo por aqui, porque já ficou muito longo. E essas são as respostas da primeira semana do primeiro PET de História. Depois eu vou gravar um vídeo para postar semana que vem para vocês, com as respostas da semana 2 e da semana 3. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer coisa, podem me chamar, me perguntar. Eu estou sempre aqui no grupo, à disposição de vocês. Fui!